Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Pessoal, o áudio não é o melhor, talvez o vídeo nem tanto também. Eu estou aqui improvisado, né? Comentei o jogo na Rádio Band News FM, o jogo entre Corinthians e São Bernardo. A derrota do Corinthians, da forma como foi, e a gente vai analisar a partir de agora nesse vídeo. Pois bem, o Mano Menezes cometeu muitos erros nesse jogo. E o problema é o combo, né? É depois da derrota contra o Ituano, é ter tomado 5 do Bahia no ano passado, é ter brigado para se manter na Série A, mesmo com todas as turbulências, né, da temporada passada, da última diretoria. O Mano Menezes tem sim as suas responsabilidades, porque também é com ele que acontece a tal reformulação. Também responsabilidade da nova diretoria. Mas o Mano Menezes, não é que ele optou ficar. Ele assinou um contrato, não fui eu nem você, um contrato até o fim de 2025. Então ele sabia o que tinha pela frente. Ele é muito bem pago para isso. E ele não está conseguindo. Nem ele, nem a diretoria. E não perde a chance de, em entrevistas coletivas, cutucar a diretoria, dizendo, perdemos muitos jogadores, o ano passado eu tinha um time muito mais maduro, mas não foi ele que participou da reformulação, não foi ele que topou participar da reformulação. Aí ele fala não em reconstrução, mas em construção. Estamos montando um time praticamente do zero. Sim, mas é para isso que você está lá. Só que realmente o Corinthians ainda não tem um time. Não tem. E vou dizer que o time piorou do ano passado para cá. Eu sei que o Corinthians precisava liberar vários atletas. Precisava rejuvenescer. Precisava encerrar alguns ciclos. Mas o fato é, você perdeu Giuliano, Gil, Renato Augusto, entre outros, e hoje o Corinthians depende de um indolente Matias Rojas, de um Matheus Araújo, que é um menino que não se firmou ainda, de um Fausto Vera, que virou moeda de troca no começo do ano e hoje foi titular como meia, chegando próximo da área. O time piorou. O Maicon, que é um jogador mediano, e que acaba, já teve outros bons momentos no clube, mas que acaba sucumbindo quando o entorno não funciona. E uma série de fatores. O Corinthians não tem um time. E ainda chega ao ponto de perder situações que são inexplicáveis, né? Como o Lucas Veríssimo abandonar o clube na véspera da estreia, como o Rodrigo Garro, que foi contratado, talvez a principal contratação do meio para frente, e não consegue jogar, porque não chega a documentação. Então, por uma inoperância da nova diretoria, pela falta de um executivo de futebol que chegou só essa semana, vários fatores. E o Mano Menezes, naquilo que lhe cabe, ainda comete os seus erros. O jogo de hoje, o time que ele montou, ele resolveu colocar o Diego Palacios como titular da lateral esquerda. Ponto. Foi bem enquanto esteve em campo, porque ele se machucou. Até isso acontece, né? O novo reforço, que estava bem no jogo, acaba se machucando no primeiro tempo, o equatoriano. Teve que sair para a entrada do Hugo, que fez um jogo correto. Mas quando ele bota o Diego Palacios, que é um jogador muito mais agudo pelo lado esquerdo, o Mano é tão conservador, mas ele é tão cauteloso, para não usar outras palavras, que ele colocou 3 volantes. Ele fixou o Ranieri como o primeiro homem, abriu o Maicon mais num tripé pelo lado esquerdo e o Matias Rojas pelo lado direito, com o Fausto Vera mais próximo do ataque. O Fausto Vera, que tem um gol com a camisa do Corinthians contra o Coritiba, quando o jogo já não valia mais nada, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Fausto Vera teve 2 chances. Uma delas, a bola se ofereceu na frente do gol, na frente do goleiro. Ele conseguiu errar o chute. No jogo anterior, ele também entrou no segundo tempo, a bola veio açucarada, ele conseguiu dar uma rosca na bola. E ele foi contratado com essa característica do arremate. Não. Ah, mas defensivamente é um bom volante. É ele quem falha na cobertura do gol do Silvinho, belíssimo gol do São Bernardo. Porque o Fagner estava lá quase como um ponta, né? Porque o Corinthians tinha um a mais, então estava pressionando. Na cobertura, o Fausto Vera é quem aparece sem fôlego, correndo atrás do Silvinho, que numa liberdade impressionante faz o gol do São Bernardo. Então o Fausto Vera não marca e não consegue ser efetivo na frente. E foi escalado como meia pelo Mano Menezes. Aí depois da expulsão correta do Rodrigo Souza,
que vai no tornozelo do Matias Rojas e com 13 minutos, digamos assim, muda o cenário da partida, ou poderia mudar, porque coloca ali o Corinthians com um jogador a mais. O Corinthians se coloca no campo ofensivo. O Diego Palacios, pelo lado esquerdo, fazendo uma boa dobradinha com o Wesley, porque essa também foi outra novidade. Ele deixou o Romero no banco, e aí nem vou questionar, que pode ser num sentido de uma preservação, e eu entendo, tem clássico na terça-feira, o Romero vem sendo o principal jogador do time no setor ofensivo. Ele colocou o Wesley lá na ponta esquerda com o Palacios, e era uma das poucas coisas, se não a única, do Corinthians que estava funcionando no primeiro tempo. Aquela dobradinha, a ultrapassagem do lateral, eles estavam se entendendo. Pois bem, depois da expulsão, o Corinthians tomou um gol. Por que o Corinthians tomou um gol? Já falei da falha de cobertura, mas o Corinthians se ocupou no campo ofensivo e o São Bernardo definiu 2 linhas de 4 atrás do centroavante Kaique. 2 linhas de 4, fechadinho. E começou a se defender para não perder o jogo. Perdeu um jogador com 13 minutos, está jogando em casa contra o Corinthians, bom, vamos segurar o resultado. O técnico Márcio Zanardi provavelmente percebeu que o bicho não era tão feio, não era tão grande, e que dava para o São Bernardo conseguir a vitória. Eles começaram a encaixar contra-ataques, sim. O Corinthians estava atacando tão mal, e o Mano reconheceu isso na entrevista, que o São Bernardo começou a encaixar contra-ataques. Num deles aconteceu o gol. Depois, uma bola na trave. O São Bernardo poderia ter vencido o jogo por um placar maior, mesmo com a posse sendo superior do Corinthians, mesmo com o Corinthians tendo um jogador a mais. Só que aí depois do gol, aí eu preciso reconhecer, o Mano Menezes tentou mudar alguma coisa, né? Porque você precisa fazer valer a tua superioridade numérica. E muitas vezes você tem que mexer naquilo que você pensou no começo do jogo. O cenário se ofereceu diferente. Aí vamos lá, ele resolve tirar o Caetano. Provavelmente o Caetano até era dúvida para o jogo, o Caetano teve um problema muscular no último jogo, tá bem, ele resolveu tirar o Caetano. Eu fico pensando no Raul Gustavo, que você pode ter qualquer crítica sobre o Raul, mas ele voltou de empréstimo do Bahia, com a saída do Lucas Veríssimo. Poxa, você precisa de zagueiro, você tem um elenco. Ele foi inscrito às vésperas no Paulista, ficou no banco de reservas, mas aí o Mano tira um zagueiro e não coloca o Raul Gustavo, coloca o Romero. Tá bom, pô, que ousado. Né? Quando o Abel Ferreira faz esse tipo de coisa, a gente elogia. Então, vamos reconhecer. Tirou um zagueiro e botou mais um atacante. Só que aí ele faz 2 coisas que não dá para aceitar. A primeira, o Ranielli, eu vou dizer um negócio para vocês. O Ranielli já é o melhor meio-campista do Corinthians. Ele é muito bom jogador. Faz 2 jogos que o Mano tira o Ranielli e põe ele para zagueiro. Ah, mas eu não tenho elenco. Ele tinha um zagueiro. Ele tinha mais. Ele tinha zagueiro da base também. Mas ele tinha o Raul Gustavo para colocar ali. Ele preferiu improvisar o Ranielli. E aí tem a frase do Cássio, né? Que inclusive foi criticado pela diretoria por ter dito: não podemos improvisar um volante de zagueiro, né? A gente precisa contratar. O Cássio, você pode falar que o Cássio não batia no Duílio, tá batendo no Augusto. Isso é outra discussão. Mas o Cássio estava pedindo socorro. O Cássio estava, pelo amor de Deus, nós não temos um time, e não tem. E aí o Mano Menezes, no próximo jogo, resolve fazer a mesma coisa, improvisar o Ranielli. E aí ele tira o Ranielli da sua melhor função, daquilo que ele tem de melhor. E olha que no segundo tempo ele quase marcou um gol de cabeça, né? Aí pode, mas tudo bem. Depois disso, ele põe o Romero, e aí, acabei de falar, né, da dobradinha, Palacios e o Wesley pelo lado esquerdo. Ele tira o Wesley e põe na direita, e põe o Romero lá. O Romero tentou fazer algumas combinações com o Palacios, porque o Palacios estava bem no jogo, mas o Wesley e o Palacios estavam se entendendo muito bem. Ele tirou o Wesley do lado esquerdo. Felizmente ele corrigiu no segundo tempo e botou o Wesley pelo lado esquerdo de novo, que foi novamente um jogador muito esforçado, muito envolvido com o jogo. E aí o Romero estava um pouco mais, estava para a esquerda, mas um pouquinho mais centralizado, junto do Yuri Alberto. E aí ele deixou o Fagner lá pela direita com o Matheus Araújo, que é a substituição que ele faz para o segundo tempo. Mas o Fagner ficou muito isolado lá durante muito tempo, sem ninguém para combinar jogadas. Então o time ficou muito pelo lado esquerdo. E o São Bernardo se defendeu. E o São Bernardo colocou até o João Carlos, que é um veterano centroavante experiente, para tirar bolas de dentro da área. E aí o Corinthians abusou de chuveirinho. O Corinthians não conseguiu vencer o bloco baixo, como disse o Mano Menezes. E o goleiro Alex Alves
fez uma defesa ou outra, né? Teve essa do Ranieri que eu falei, teve uma outra boa defesa que ele faz. E só, porque o Corinthians foi inoperante ofensivamente de novo, com um jogador a mais. E aí tem aquela vitória do Grêmio, né? Que era o contrário. O Corinthians ficou com um jogador a menos, mas aí o time soube o que fazer. Porque, segundo o Mano Menezes, eu tinha um time mais maduro. E aí uma crítica muito concreta ao time que ele tinha e não tem mais. Porque você precisava liberar jogadores, precisava rejuvenescer, mas não houve a reformulação. A diretoria não montou um time, porque perdeu tempo. Porque chegou no dia 2 de janeiro, começou a dar canetadas e percebeu que todo mundo já tinha se acomodado, que o futebol inflacionou, que não era assim da noite para o dia, com 15 dias para disputar um paulista. O Santos, do Marcelo Teixeira, contratou um time inteiro antes da virada do ano. E o Santos hoje tem um time, o Corinthians ainda não. Você tem bons valores, o Félix Torres de novo, cara que você vê que é bom jogador, o Ranieri, como eu disse, que até improvisado consegue jogar bem, o Palácios, que se a lesão não for grave, tomara, né, vai ter sequência, acho que tem até que ser titular. E paramos por aí, né? O resto é o mais do mesmo. O Matheus Araújo que não se afirma, o Matias que não consegue jogar, o Rojas, o Fausto Vera que não funciona, o Maicon que... E aí, você tenta o Arthur Souza no segundo tempo. Depois do Mano Menezes ter xingado Yuri Alberto. Talvez até alguns torcedores concordem com isso, eu não consigo. Porque eu acho que isso denota uma perda do grupo completamente. E isso derruba técnico, tá? Resultado derruba, mas mais do que isso. É a declaração sobre o Ranieri, é o que o Cássio falou, é xingar o jogador de burro, depois pede desculpa, futebol é assim mesmo. Gente, terça-feira tem o Majestoso. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo na Neoquímica Arena, em 10 anos do estádio. Se isso acontecer, a pressão vai ficar insustentável. Mas o Mano tem contrato até o fim de 25. E existe uma multa para ser paga com salários até o fim de 24. O Mano tá tranquilo. O Augusto preocupado, porque ele não queria o Mano Menezes. Por mais que ele diga que o Mano é bom técnico, que é o técnico dele, que participou da reformulação, ele não queria. Só que o Mano também está incomodado que a reformulação não aconteceu. Então, assim, essa relação, ela já não tá boa. A pressão da torcida, como hoje, dizendo terça é guerra, vai aumentar. A crise vai aumentar. A pressão vai subir. Se vencer o clássico, dá uma respirada. Se jogar melhor do que vem jogando, dá uma respirada. Mas ainda não tem um time para colocar em campo. Porque se passar pelo São Paulo, ali na frente vai estourar de novo. Contratou o Pedro Raul, tá contratando, né? Tá bem. Mas só isso vai resolver? O próprio Mano tá dizendo que, meio que se desculpando com o Yuri, de que a bola tem que chegar nele, que a bola tem que ser preparada para ele. Mas e a responsabilidade disso é de quem? A responsabilidade disso é de quem? É do técnico. Ah, mas ele não tem peças? Bom, aí é da diretoria. E aí a gente vê que todo mundo é culpado nessa história. É só o terceiro jogo? É, mas tem muita coisa gritando. O Corinthians virou o ano e não consegue melhorar algumas coisas. Pelo contrário, em algumas até piorou. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!